Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, Renault Megane E-Tech. Sim, o nome Megane que você já ouviu falar durante muitos e muitos anos aqui no Brasil, retorna diretamente da França e agora é 100% elétrico em mais uma empreitada da indústria nacional, trazendo produtos de fora e colocando os elétricos na sua vida. Será que vai dar certo? Será que ele é um carro legal? Bom, eu tive a oportunidade de vê-lo em primeira mão no seu lançamento no Salão de Munique, o IAA de 2021. E já tinha me impressionado com estas formas bem agradáveis. Pouco balanço dianteiro, pouco balanço traseiro, excelente entre eixos e a promessa de 220 cavalos num carro que parece um hatch com o tamanho de um SUV compacto. Deu certo. Vou mostrar para você tudo o que tem no carro, o que tem de tecnologia, até no multimídia com o auxílio da Qualcomm, veja só você, e também como ele anda nas estradinhas do interior de São Paulo. Sim, estamos aqui em São Roque, na Vila Dom Pato, do meu amigo Túlio, um abraço para o Túlio e para toda a família, e agora vou mostrar para você mais ou menos o que você vai encontrar em uma das concessionárias Sinal. Roda a vinheta aí, João Delarco, Montesquieu, Robespierre, D'Artagnan, vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo, absolutamente tudo deste belo Renault Megane E-Tech, nesta cor lindíssima cinza lure, eu preciso te contar onde que você vai encontrar esse carro para entrar na garagem da sua vida. É lógico, é na Renault Sinal France, em 6 endereços em São Paulo. Tem em Osasco, tem em Alphaville, tem na João Dias, tem lá nas Nações Unidas, na Octalis Marcondes Ferreira, número 127, loja novinha, e vai lá conhecer o Renault Megane E-Tech com as melhores condições, o melhor atendimento e o melhor pós-venda que você já encontrou numa Renault na sua vida. Já vou te falar o preço, aí você confere. Mas antes disso, já pode vir aqui no link da descrição preencher o formulário, sua intenção de compra ou para fazer um test drive para ver se você quer 220 cavalos num carro do tamanho de um T-Cross, para acelerar por aí, sem gastar uma gotinha de combustível. Mas antes, vem aqui na frente que eu preciso falar com você de design e também de engenharia. Chega aí. Aqui na frente você já reconhece uma nova linguagem da Renault, onde o logo é o principal destaque. E aqui estão os sensores para evitar colisão dianteira, para manter a distância do carro à frente, para te alertar em emergência para uma frenagem e também para perceber tudo que vai à sua volta e aparece ali no painel. Também tem câmeras aqui em cima que vão te auxiliar em tudo isso para que você consiga ter um nível de autonomia mais ou menos parecido com o que você tem em um Volvo XC40, o que já é muito bom. Aqui você tem faróis com LED, bem na parte de cima, diferente do que geralmente acontece, o DRL aqui é embaixo e os faróis são em cima. E mesmo bem fininho assim, são bem eficientes. Eu vi umas imagens dele rodando à noite, não rodei à noite porque hoje a gente está aqui rodando um pouquinho, num trecho entre São Paulo e São Roque e de volta, então não deu pra gente andar nele à noite. Mas em breve ele vai lá para o nosso QG e vamos destrinchar ainda mais como que é a utilização dessas luzes. Pois bem, aqui também temos uma grade fechada por este lado. Sim, mas aqui embaixo entra ar sim, porque ele tem 2 trocadores de temperatura, por assim dizer. Uma quente, que tira o calor da bateria e pode colocar como um ar quente para você ali dentro. E tem também um compressor que é só para o ar-condicionado e também é ligado na parte elétrica, ou seja, cada vez que você rodar e ligar o ar, ele vai rodar menos, como acontece com todo carro elétrico. E o desenho me impressionou bastante. Mais ainda vendo ele ao vivo, porque nas fotos você acha que ele é só um SUV mais gordinho. Mas não, ele é um carro compacto e tem até um quezinho de esportividade quando você chega perto. 2 domos bem marcados aqui no capô e uma outra coisa que eu fiquei bem impressionado. Dá uma olhada aqui. Olha o tanto que a roda esterça. Fica parecendo aqueles Mazda de drift, né? A parte dinâmica também é bem considerada nele aqui. Mas vamos falar um pouco mais de medidas, lembrando que ele tem só 1,76 m de largura. Se você comparar, um Ford Territory lançado há pouco tem quase 1,90 m, um pouco mais do que isso. Chega aí. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, são apenas 4,20 m de comprimento. Um Renegade, por exemplo, tem 4,23 m. E até para a largura, ele é 4 centímetros mais estreito até que um Renegade. Impressionante, né? A altura também não é das maiores, é só 1,51 m, ou mais ou menos a altura da minha
axila. É bom que dá para abraçar. Se você pensar que o Renegade tem 1,69 m de altura, o T-Cross mesmo que não é muito alto, tem 1,55 m, são 4 centímetros a mais do que aqui. E a altura do solo não passa de 15 centímetros. Isso quer dizer que ele é um hatch ou é um crossover? Para mim, é um grande hatch. Sim, mas com 2,68 de entre-eixos, que é quase o entre-eixos de um Toyota Corolla, que tem 2,70. E tem aquelas peculiaridades que você já viu, por exemplo, no BMW i3. Ainda não veio aqui para o canal, mas, obviamente, você já deve ter visto esse review em algum outro lugar. Temos rodas de aro 18, mas com pneus 195/60, ou seja, eles são mais estreitos para quê? Obviamente, para diminuir a resistência do ar na hora da rodagem. Ele tem tudo o que você espera de um elétrico. E ainda, deixa eu mostrar aqui. Cadê a chave? Tá do outro lado? Tá do outro lado. Segura aí, pode ficar. 2 horas depois... Ué, a chave ficou lá dentro? Aqui, boa. Achei que tinha prendido a chave lá dentro. Aqui na lateral você ainda vai ver, ó, maçanetinhas que pulam para fora, para você abrir o carro. Quando você fecha, elas se escondem. Primeira vez que eu vi isso foi em Jaguares e Aston Martins. E enfim, chegou no nosso Renault, que não é assim tão popular. Chega aí que eu vou te contar mais ou menos o preço. Segundo a Renault, ele ficaria entre o BYD One e um Volvo XC40, ou seja, entre 270 e 370 mil reais. Mas aí veio o BYD Seal e mudou toda a referência. Bom, eu não tenho certeza do preço ainda porque não me divulgaram. Hoje é dia 1º de setembro, aliás, salve o Corinthians, parabéns Coringão. Hoje é aniversário do Corinthians, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser em todas as alegrias e também nas tristezas que passei com ele. Mas você está vendo esse vídeo pela primeira vez, no mínimo no dia 21 de setembro. Então até lá, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Repetindo, eu acredito que ele custe R$ 299.990. Mas também não tenho certeza disso. Aqui na traseira, mais tecnologia, né? Temos luzes de LED bem feitinhas aqui. Deixa eu ver se eu destravar o carro, se vai aparecer. Tá um sol lascado aqui, né? Aqui, ó, olha que bonito. Tipo um rajadinho, assim. É bem legal, especialmente quando você vê no escuro. Na verdade, com o que a gente estava acostumado com Oroch, Duster e Kwid, nem parece um Renault, com todo respeito. Agora a gente está vendo exatamente o que a Renault europeia oferece de melhor para os seus consumidores. Aqui na traseira, um para-choques também bem agressivo, que mistura elementos em preto brilhante com a cor cinza Rafale. Sim, é Rafale, não é Rafale. É o mesmo nome dos caças franceses, que deu aquela treta lá na época da Dilma, compra, não compra, comprou o sueco, enfim. Uma bagunça, né? Aqui você abre o porta-malas por este botãozinho entre o G e o A do Megane e tem acesso a 440 litros de capacidade. Deixa eu tirar a nossa malinha de jornaliste de Bordeaux daqui. E sempre lembrando que ele não tem step. Aqui embaixo você só tem o cabo para carregamento. Aqui em tomadas industriais, aquelas que tem um bocalzão vermelho ou azul. E também você recebe a possibilidade de ter um wallbox para você. Lembrando ainda que ele pode ser carregado em 22 kW. Ora. Eu só tinha visto isso em Audi. Vem aqui comigo falar de carregamento desse carro aqui e de alcance. Bom, por aqui você vai carregar baterias de até 60 kWh líquido. E essas baterias são bem diferentes também, porque elas têm 11 centímetros de altura só, todas posicionadas aqui embaixo, o que dá uma certa noção de leveza. Não é assim tão leve, pesam mais de 350 quilos. Mas, se fossem feitas com uma tecnologia com menor densidade, elas seriam mais altas e ocupariam mais espaço até do habitáculo. Bom, aqui você tem um carregamento em corrente alternada de até 22 kWh. Isso quer dizer que esses 60 kW podem ser completamente preenchidos em aproximadamente 2 horas e pouquinho. Segundo a Renault, se você pegar um carregador que dê mesmo esses 22 kWh desde o começo, em 1 hora e meia tá tudo perfeitão, você já pode rodar, pelo menos
carregando de 15% até 80%. E aqui você tem capacidade de até 130 kW. Carregamento rápido, aquele que vicia a sua bateria. E aqui você vai ter um carregamento aí de 10 a 80% em aproximadamente 36 minutos, levando em conta que este conjunto é de 400 volts. Bom, o alcance chega a 495 km na cidade e 463 km na estrada pelo Programa Brasileiro de Veículos Elétricos. O Inmetro deu uma boa nota, um bom alcance para o Megane aqui. E vamos falar agora também de potência, torque e de desempenho, que eu fiquei bem impressionado no caminho que eu vim para cá. Vamos lá, deixa eu abrir esse capôzinho para você. Alguns carros elétricos ninguém deixa nem abrir o capô, você só pode abrir na concessionária, mas aqui, si se puede, yes we can, oui, não sei o resto, não falo francês. Não consegue, né? Não temos amortecedorzinho no capô, isso é um absurdo num carro de 300 mil, hein? Vocês que não gostam de carro vão ficar malucos. Deixa eu colocar aqui. Ai, que fácil, não? Ah, consegui. Pronto. Motor dianteiro. Seria legal se fosse trazer igual o ID4? Ou melhor, o ID4, porque a quinta série que habita em você não permite eu falar ID4? Seria melhor se fosse traseiro. Mas não é, é dianteiro. E tem nada menos do que 220 cavalos de potência, oh meu Deus! Um carro com 4,20 metros, 220 cavalos. E 30,6 kgfm de torque. É bastante? É. Segundo a Renault, faz de 0 a 100 em 7,4 segundos. É um bom tempo, mas quando você anda parece que ele pode fazer mais rápido do que isso. Será que eles mediram em alguma subida? Bom, não sei. O peso de 1.680 quilos é aproximadamente 190, 200 quilos mais pesado do que um Jeep Renegade 1.3 Turbo e 20 quilos mais leve que um BYD U1, que tem 4,45 metros. Ou seja, ele é leve em se tratando de um elétrico, mas não é tão leve assim quanto poderia ser, como o BYD U1 nos mostra. Pois bem, é praticamente isso, né? Aqui de um lado você tem a parte do ar-condicionado, do outro lado você tem a parte que tira o calor das baterias e pode preservar isso jogando para dentro do carro. Enfim, esse tipo de tecnologia e também uma barra estabilizadora aqui, uma barra anti-torção, né? Barra estabilizadora não, uma barra anti-torção que liga as duas torres de amortecedores. Para os fanáticos por técnica, é sempre bom lembrar que... Nossa, é difícil essa vareta aqui, filho. Suspensão McPherson na frente, independente na traseira, balanço dianteiro e balanço traseiro bem curtinho, discos ventilados na frente e discos sólidos atrás. E agora eu vou te mostrar como que um animalzinho de grande porte fica posicionado aqui no banco traseiro com essa maçaneta que abre tipo HRV e os Alfa dos anos 2000. E não é grande não. Vamos olhar aqui, vamos ver. Ai, ai. Pois é. Não que eu esteja me sentindo como um membro da família real portuguesa em meio à invasão napoleônica. Mas confortável eu não tô. Mesmo com 2,68 de entre-eixos, ficou meio apertado. Tudo bem, os bancos são bem longos, né? Se os bancos fossem um pouquinho mais curtos e não tão inclinados, já que não são inclinados. O que vocês fizeram aqui? Deixaram um espação lá na frente para as pernas de todo mundo e aqui atrás esqueceram que as pessoas podem ter filhos? Eu sei, muita gente que gosta de carro elétrico não tem filho. Ou não faz por merecer. Mas desse jeito, o assoalho também ficou bem para cima. Muito porque também eu posicionei o meu banco o mais para baixo possível. Mas meus pés estão encaixados aqui, como se fosse um prego, uma madeira. Tá bem encaixado mesmo. Para tirar vai ser difícil. Pois bem, acabamento, se você não está acostumado ainda, saiba que aqui temos o plasticão do pagode. E a janela é bem pequenininha, né? A área envidraçada não é das melhores. Aqui ainda aparece uma parte do metal da porta e aqui uma segunda parte da borracha. Interior, por dentro, tudo em preto, PQP em preto, duas saidinhas de ar aqui e duas tomadinhas USB. Não temos o apoio de braço. E espaço para apenas duas cadeirinhas, mesmo sabendo
aquilo que eu já te falei de filhos e quem tem um carro elétrico. Bom, é isso. O mais interessante está lá na frente, porque tem telas que você nunca imaginou ver num Renault rodando aqui. Opa! Vamos lá. Como você pode bem ver, estou confortavelmente instalado aqui, sim. Aqui eu estou confortável. E já percebi que tem uns toquezinhos aqui que você já vai se ligar, que tem a ver com o meio ambiente. Nem estou falando daquele Celta que passou ali, porque já devia ter entrado em decomposição. Essa é a verdade. Bom, voltando aqui, temos tecido reciclado aqui em cima, tanto ali quanto aqui nos bancos e aqui também na forração das portas. Que interessante, né? Tecido reciclado com uma espécie de suede, um alcântara aqui na porta. E o plasticão continua sendo aquele do Inara, 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 do pagode. Não teve jeito. Vou dar um power aqui, vou ligar, porque deve estar fazendo uns 37, 36 graus. Aqui não, aqui está escrito 35 graus aqui no centro nervoso da Vila Dom Pato, em São Roque. Bom, volantinho, quadradinho, ó. Base achatada e topo achatado. Temos regulagem de distância bem ampla e para cima e para baixo também. Gostei bastante. O que me deixou um pouco indignado é um carro de 300 mil reais não ter teto panorâmico, nem um tetinho solar e nem regulagens elétricas para os bancos. Pois é. Pelo menos temos aqui a central multimídia Qualcomm Snapdragon, sim, o Virtual Cockpit, algo que integra as funções mecânicas com as funções eletrônicas do carro para que você interaja o máximo possível com o seu Megane E-Tech. Duas possibilidades de visualização, uma mais simples e uma mais completa, como se deste lado aqui fosse o contagiros, mas não é. Aqui está o velocímetro e aqui estão os níveis de consumo que você pode atingir. Eu estou aqui em modo esporte e tem um botãozinho como temos nos Porsche. Veja só você. Nos Porsche você gira, aqui você aperta, vai para o Sport, vai para o Personal, vai para o Comfort, vai para o Eco e volta para o Sport. Nunca saia do Sport, mesmo em modo elétrico, a não ser assim, se você está com 20% da carga. Aí você vai ter que andar no Sport como se você estivesse com vontade de ir no banheiro. Isso é terrível. Temos aqui 2 cabos USB-C. O USB-C está sempre aqui. Você achou que ia falar o cabo C? Está sempre aqui, né? Como eu fiz aquela piadinha, acho que foi no vídeo do Raval. Pois é. Aqui nós também temos um porta-objetos do lado do cabo C, das entradas USB-C, e aqui pode carregar por indução também, e tem esta borrachinha para proteger, caso você seja indolente como este que vos fala, e coloque moedas aqui para facilitar a sua vida no pedágio. Não coloque moedas aqui. Às vezes nem essa borrachinha pode te proteger. E o que eu falei de espaço é isso, né? Você tem um espaço imenso aqui, você sente essa amplitude, mas a parede de fogo do carro começa perto, especialmente para o passageiro. Vai ter que viajar com os pés assim, não com os pés assim. Diferente, né? Aqui, central multimídia nova, mas me incomodou um pouquinho esta câmera de ré. Não é possível. Não tem câmera 360? É possível? Não tem retrovisor. Ah, bom. Tem câmera para trás, ó. Acho que o retrovisor é eletrocrômico, sim. Ufa. Aqui você tem mais uma câmerinha de ré. Esses botões servem para quê? Ah, você tem um menu aqui, ó. Baixo, cima, esquerda, direita. Menu, mas não é touch. É. Você vai mexer aqui. A rotação, indicação, idioma, luz de fundo. Cara, é uma super câmera no retrovisor, hein? Ó. Interessante, hein? Interessante. Aqui, 2 luzinhas que você faz acender ou apagar com um toque só. A central multimídia podia ser maior. Deveria ser maior. Aqui você também tem pareamento com Android Auto e Apple CarPlay. E por cabo a coisa fica um pouco mais rápida do que por Bluetooth. Deixa eu tirar aqui a ré.
colocar em P. Ó, drive. E aí você não vai... agora sai. Tá aqui várias funções, o Drive in Eco. Tô com 22 de 100 pontos. Vem um pouco rápido demais. Rádio, purificador de ar. Aqui você consegue ver também como é que o ar tá indo para dentro do carro. Está indo para cima, a parte que vai para baixo. É bem interessante também. Entrou em modo tufão aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui as estações de rádio. Aqui os apps. Manual do usuário, Android Auto, Apple CarPlay, gerenciador de dispositivos, arquivos que você pode ter baixado e as configurações do carro. Som, unidades, rede e internet. Você liga o Wi-Fi ou não. Bluetooth, local, apps e notificações. Vamos ver esse aqui, ó, local. Não tem GPS nativo. Vai ter que usar esse local quando estiver pareado com o seu celular. Aqui você também pode aquecer este volantinho de couro, como se já não tivesse quente o suficiente aqui. E o ar-condicionado tem duas zonas, tanto de temperatura quanto de ventilação. Travamento central por aqui, pisca-alerta por aqui, botãozinho power bem discreto desse lado. E para trocar as marchas, tipo Mercedes. Pois é. Aqui também tem para você mexer na central multimídia, aumentar o volume, deixar no multi e achar as suas estações de rádio e também o mode, se você quer via aplicativo ou se você quer ouvir via rádio. Também temos os comandos por aqui das partes de condução autônoma, né? Só frenagem por emergência, manter a distância do carro da frente e manutenção em faixa, que também não é muito agressiva, como a gente viu no BYD Seal. Essas borboletas não são para troca de marcha, obviamente, porque você sabe que é uma marcha para frente, outra para trás. Na verdade, nem é uma marcha, né? É o rotor que roda para frente e roda para trás num carro elétrico. Aqui você aumenta a regeneração, o carro freia mais, como se você estivesse diminuindo marcha, e aqui, como se você estivesse subindo marcha, você aumenta essa regeneração. Tem também um grande porta-objetos aqui, que se tiver bem acompanhado, dá para, com a Elise, dá para botar o Emerson Furuya aqui dentro, picotadinho. A gente tem também mais porta-objetos aqui, você pode tirar estas partes e formar do jeito que você quiser. Se quiser porta-copo, se você quiser só uma divisória, enfim, dá até para montar uma gaveta de cuecas, camisetas e meias só nessa parte aqui. Bem interessante. Mas interessante mesmo foi o que eu senti na hora de dirigir e creio que essa é a melhor parte desse carro. Tá duvidando? Vem comigo para a estrada, chuchu. Bom, já estou aqui em uma via vicinal. Falar um pouquinho de como anda o novo Megane E-Tech. E anda bem! O carro cresce rápido, freia bem, é bom de curva, muito porque também tem uma distribuição de peso de 50% no eixo da frente e 50% no eixo atrás, aproximadamente. Mas se for 51 a 49 ou se for 52 a 48, também tá bom demais. Mas esse é o ponto de break-even, é o ponto de equilíbrio que toda fabricante que desenvolve um carro que quer unir essa parte elétrica, esse ESG, esse environment friendly com alguma vocação esportiva, busca. E aqui a Renault conseguiu. Não é de se estranhar, isso também porque uma marca que ficou tanto tempo no automobilismo não seria, assim, displicente na hora de lançar o seu benchmark, o seu flagship. Estamos falando um monte de termos em francês, justamente para provocar os franceses, porque sempre que você vai lá e pergunta pardon, je n'ai pas parlé français, qu'est-ce que vous parlez anglais? Eles falam, não, fale na sua língua que eu tento te entender. Eles têm pavor do francês, do inglês. Os franceses não gostam. Fazem de tudo para que você não fale isso com ele. Aqui na nossa frente vai indo outro Megane E-Tech, um belo azul marinho, não sei o nome técnico, o nome comercial, vamos dizer assim, dessa cor, mas ficou bonito também, assim como esse cinza Rafale, que tem uns flakezinhos que deixa o negócio meio purpurina. Eu não te disse que muita gente que compra carro elétrico não tem filhos? Eu te disse. Pois bem, o grande lance aqui é essa união de equilíbrio, boa potência e tudo muito bem arranjado. A direção é mais direta, o ângulo de giro acho que é de 10,1 metros. É muito
muito bem ajeitadinha, especialmente quando a gente está aqui na função Sport. A suspensão tem roda de aro 18 com esses pneus mais balão e pneus verdes, né? Muita sílica, e você pensa assim, poxa vida, vou ter uma área menor para absorver o impacto de um buraco, vai doer mais aqui dentro. Na verdade, você vai ter uma área menor que vai pegar uma área menor do buraco, né? Essa é a realidade. Você tem um pneu mais fino ali. Tudo bem, ele pode ser um pouquinho mais duro? Pode. Mas a suspensão foi muito bem trabalhada aqui. Carroceria mais leve, toda de alumínio. Isso também incorpora uma rigidez torsional diferente, porque a liga de alumínio que é usada na estrutura, ela é sempre um pouco mais rígida e também tem que ser mais leve. É mais ou menos como se todo carro fosse feito de aço de ultra alta resistência, só que mais fininho. Rigidez torsional aqui muito boa. Eu peguei trechos na estrada com uma velocidade um pouquinho além do que poderíamos mostrar aqui ao normal, e pude comprovar isso nesses pouco mais de 75 km que eu já rodei com o carro. Bom, as funções aqui, né? Eu achei fácil mexer no controle de velocidade de cruzeiro, achei fácil também de mexer na parte para você deixar com que ele fizesse as curvas na estrada. Só que tem alguns momentos que as curvas nem são tão fortes, assim, nem são tão angulosas. E a direção faz a curva a determinado ponto, depois desarma. Não é igual o Volvo, é parecido. Mas o Volvo faz ainda curvas um pouco mais longas, ainda que fique te avisando o tempo todo que você deve pegar no volante, por favor, pegue no volante. Você ainda consegue ter mais longevidade, por assim dizer, na parte de condução autônoma. Aqui, rapidamente, ele já pede para você assumir o volante, e em diversos momentos que eu tentei fazer umas curvas não tão fechadas, ele não respondeu assim como os carros suecos. Não preciso nem falar de silêncio a bordo e nem preciso também falar de alertas aqui, né? A gente tem alerta de tudo. Aviso de ponto cego, tem os alertas aqui. Aqui ele mostra até no painel quantos segundos, com a velocidade que eu tô, eu estaria de uma colisão com o carro à frente. Isso eu nunca tinha visto. Ele põe lá 1,7 segundos, 1,8 segundos. É muito interessante. Os faróis também são um caso à parte, né? Quando você liga, ele dá aquele showzinho, tuc, 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 tuc. E segundo a Renault, ele também faz aquela função igual dos faróis matriciais, sabe? Ele consegue ver se o seu farol está muito alto para o carro que vem à frente, ele apaga ou diminui a luz e consegue circundar esse objeto. Isso é legal e deve fazer uma boa diferença, porque se você parar para pensar, não temos nenhum carro da Renault com faróis de LED. Ou temos o Duster Top é LED? Escreve aí para mim nos comentários, que eu não estou lembrado dessa informação. Então, sempre que você anda no Renault... eu sei que o Kwid E-Tech é o Kwid E-Tech que é LED? Ou é o Kwid normal que é LED? Bom, eu sei que sempre que eu pego um Renault, eu fico um pouco triste com a imagem que eu vejo à noite. Não é uma iluminação muito boa. E aqui, sim, deve ser muito boa. Outra coisa que eu gostei é o estilo do carro. Você olha para ele nas fotos e acha que ele é maior, mais gordão, mais desengonçado, tipo eu. Ele não é. Ele tem uma linha de cintura bem alta e as janelas pequenas, apesar das janelas pequenas, a visibilidade não é ruim. Eu vi a janela ali atrás, achei que ia ser muito pior do que eu estou vendo aqui. E ele também tem um stance um pouco mais progressivo, né? O carro fica meio como um bicho que vai atacar. Talvez tenha sido essa a intenção na hora de desenhar esse carro. O único sinal é que ele não faz nenhum barulhinho. Só esse barulho de metrô mesmo. Vamos ver se você consegue ouvir. E mais nada. Não tem um bó, pô, ó. Não tem. Coisas que você percebe quando anda pouco com o carro. Enfim, eu acho um carro, pro meu gosto, bem bacana. Eu não sento mesmo no banco de trás. O tamanho é o ideal desse momento que a gente está da história da humanidade. Eu não vejo por que alguém precisa de um carro maior do que 4,20 metros para fazer praticamente tudo, não tendo 6 filhos, né? Conseguindo ir trabalhar, levar as crianças na escola e ter um pouco de economia também.
principalmente porque você vai conseguir carregar, e na maioria dos lugares ainda você consegue fazer esse carregamento sem gastar muito dinheiro, às vezes sem gastar nada, ou só gastando o período de estacionamento. E me interessou bastante a qualidade dinâmica dele, porque, tudo bem, a maioria dos carros elétricos tem uma boa dinâmica, mas aqui, por ser uma tração dianteira e ter bastante potência e bastante torque, você tem o eixo dianteiro ali tocando piano enquanto a casa pega fogo e leões estão atacando todos os outros que estão no ambiente. Tem que frear, tem que acelerar, tem que virar, tudo isso com muito torque e com muita capacidade de frenagem também. E o que eu percebi, andando um pouco mais rápido, é que a vetorização de torque na frente é muito boa e o ajuste de suspensão, somente balanço, né, de você adernar, ir para um lado e para o outro, enfim, ele não torce tanto assim e também não preocupa na hora de você acelerar. Tem muito carro elétrico que a gente fica... Pô, cara, tá verde pra mim, seu filho da p***. Não é possível, mano. Como você faz isso? É por isso que tem acidente, porque tem um arrombado desse que passa no vermelho. Eu não tô louco! Voltando, tem bastante carro elétrico que você dá uma pisadinha somente em curva, se ele não tiver uma inteligência ali, mais ou menos de vetorização de torque, um controle de estabilidade um pouco melhor, ele vai cantar pneu justamente na roda que estiver virando um pouco mais ou tiver com menos pressão de tração. E isso não aconteceu aqui. E não é porque a potência é entregue mais tarde, é porque ela é entregue de uma maneira linear e é colocada no chão de uma maneira civilizada. Você consegue ter um desempenho agradável sem precisar ter medo. Quer coisa melhor? É para se gostar. Mas precisamos fazer uma análise ainda que parca e mediana, porque o contato com o carro foi bem restrito, apesar de ser um bom período de test drive, mas conviver com o carro é mais interessante até para a gente ver como vai funcionar essa coisa de 22 kWh e também a capacidade na corrente direta. A gente precisa, num primeiro momento, dar uma tração, um panorama, né? Porque ele está vindo mais caro do que SUVs, propriamente ditos, ou até crossovers que mais parecem com SUVs, que também são elétricos. E isso pode complicar a vida dele, porque as pessoas não têm mais essa de falar: ah, não, mas eu confio mais no Renault, no Toyota, no Fiat, não sei o quê, do que numa marca chinesa. Não. As pessoas estão abraçando os netinhos de Mao Tse Tung. Gostando bastante. E tem que gostar, porque o preço é bem agressivo e os carros são bem construídos. Será que o Megane E-Tech não vai sofrer com esta invasão chinesa e flopar nas concessionárias? Vou tentar contar isso para você de maneira resumida. Vou fazer o retorno aqui na aprazível San Roque, voltar lá para o nosso QG, aproveitar um pouco do sol que ainda temos e te dizer uma conclusão que não é uma conclusão peremptória, porque ainda tenho muito para rodar com esse carro, mas que já vai te dar uma luz se você estiver imaginando colocar o Megane E-Tech na sua garagem. Lembrando que no range de elétricos a Renault tem Kwid aqui no Brasil, Twingo lá fora e temos também o Renault... Como é que é? Zoe. Eu ia falar Zen. É Zoe, João. Temos também o Renault Zoe, que será substituído pelo Renault 5 em breve, se é que já não foi em alguns mercados. E óbvio, o maior carro elétrico, por enquanto, é o Renault Megane E-Tech que chega aqui no Brasil. Vamos lá, deixa eu fazer um retorno nessa pracinha. Até coreto, rapaz. Fazia tempo que eu não vi um coreto. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a gente não pode dizer que não é divertidíssimo andar com 220 cavalos e mais de 30 kg de torque em um carro pequeno. E o mais surpreendente é que todas as tecnologias que ele traz estão mesmo com um olhar para o futuro. Só estou achando que essa estimativa de preço está um pouco acima do que a gente entende. Tem coisas da Qualcomm aqui, tem baterias LG, tem um handling muito interessante e também uma impressão de qualidade difícil de encontrar, mesmo nos elétricos que a gente vê de fora. Não estou dizendo da China, estou dizendo da Europa. Bom, ele está bem próximo do ID.4, como eu já te disse lá no começo,
que é um dos que tem uma percepção de qualidade mais interessantes que eu já vi, inclusive na dinâmica. Diâmetro de giro pequeno também bem interessante, mas poderia ter, por exemplo, uma câmera de ré um pouquinho melhor. E teto solar, né? Vai ter teto solar, querido? Economizando nisso? Eu não acredito. De toda forma, eu não sei se esses 300 mil seriam o melhor preço para ele. Mas, se eu fosse você, eu ia dar uma voltinha. Se você está procurando um carro elétrico bem acima da média, no Megane você vai encontrar. E com esta bomba. Billy, get the fuck Billy! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias como essa que eu faço com os meus amigos da Renault Sinal France, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Agora eu vou voltar para São Paulo, deve ser umas 4h30 agora. Eu vou levar umas 2 horas para chegar na freguesia. Tchau. Super câmera mesmo. Você pode girar, subir, baixar. Ar-condicionado de calor, ó. Minha voz vai pro caralho. Pode continuar. Bem que eu pedi uma pastilha. 3, 2, 1, valendo. Tá duvidando? Vem comigo pra estrada, chuchu. Boa. Que aula, hein, Emerson? 8 minutos. Eu sei, tá Certinho. aqui, ó. Ah, deu aí? E passa no vermelho. Deixa eu me controlar. Desgraçado. Calma, João. 3, 2, 1, vai. Tchau.